Uma História de Solidão, capítulo 4, 1980. À primeira vista, o trem parecia lotado, e senti o coração pesaroso ao pensar que talvez precisasse ficar em pé por 2 horas e meia durante o trajeto para o sul, na direção de Kildare, e então de volta ao norte, até Athlone, antes de seguir para a estação Galway. Eu estava cansado. Havia voltado da Noruega na tarde anterior, após uma semana exaustiva dedicada ao casamento de Hannah com Christian Hamsfield. Eu devia ter cancelado aquela viagem de um extremo ao outro do país, mas pegar o telefone e dar minhas desculpas parecia exigir mais esforço do que simplesmente ir. Por isso, tirei minhas roupas da mala e as substituí por outras, antes de dormir um sono inquieto e seguir, de manhã, para a estação Houston, a fim de pegar o trem para o oeste. Eu tinha ido sozinho à Noruega. Mamãe se recusara a dar qualquer apoio, pois Christian não era católico, e sim luterano, como a maioria de seus conterrâneos, o que para minha mãe era quase satanismo. Mas essa não era sua única restrição. Além disso, era seu desejo que a filha se juntasse às freiras em Loreto Abbey, Rathfarnham, insistindo que ela, assim como eu, tinha uma vocação. Hannah se recusara, rindo da ideia, o que levou a discussões ruidosas em casa. Quando o nome de nosso falecido Cathal era usado, minha mãe ficava ainda mais determinada a fazê-la entrar na linha. A senhora já não conseguiu o que queria com o pobre Odran? Rugiu Hannah quando fiz uma visita certa tarde para mediar uma trégua entre as duas. Ele já não está jogando a vida fora por ter medo demais de enfrentar a senhora? Ah, não diga isso, intervim, magoado, pois o que Hannah se recusava a reconhecer na época, e nunca chegou a aceitar por completo, é que por mais que minha mãe tivesse me conduzido por um caminho que ela mesma criara, era um caminho para o qual eu me descobriria perfeitamente adequado. Uma meretriz, é isso que você é, gritou minha mãe, capaz de alcançar altíssimos decibéis, abrindo as pernas para todos que aparecem. E por que não abriria? Perguntou Hannah, as mãos nos quadris. Se você tem, ofereça, e sem dúvida eu tenho. Odran, faça sua irmã enxergar o bom senso, pediu minha mãe, apelando para mim. Mas o que eu poderia fazer se minha irmã já admitira para mim que preferiria morrer a virar freira, e também não frequentava mais a missa? Em vez disso, na manhã de domingo ela saía de casa para pegar um ônibus rumo ao cinema na cidade. Hannah e Christian se conheceram no Bank of Ireland em College Green, onde ela fazia treinamento para a caixa no departamento de câmbio, passando metade do dia convertendo libras irlandesas em dólares ou esterlinas para jovens que trocavam suas míseras economias a fim de tentar a sorte no exterior, onde, diziam os boatos, empregos existiam. Deus era testemunha de que havia pouquíssimo disso na Irlanda da época. Christian viera estudar filosofia no Trinity College e passava no banco todos os dias na hora do almoço com 200 de coroas norueguesas para trocar. Não quer trocar todas de uma vez? Hannah perguntou, na quarta visita em 4 dias. Não percebe que está pagando taxas toda vez? Mas assim eu não teria a chance de ver você todos os dias, ele respondeu, sorrindo para ela. E mais tarde ela me contou que sentiu a sala girar ao se dar conta de que havia um rapaz que gostava dela, um rapaz atraente e autoconfiante, com cabelo louro claro, pele alva e um estilo de roupas muito mais bonito que o dos jovens irlandeses. E não quer me levar só ao Beres Café o tempo todo, ela acrescentou. Vamos a peças e concertos, e na semana passada ele me levou à National Gallery para uma exposição de pinturas nórdicas. E não estava fingindo, Odra. Ele sabia tudo sobre o assunto. Eles namoraram por 1 ano. E então houve uma tarde em que minha mãe deu o braço a torcer e convidou-os para um jantar. No entanto, uma discussão começou em algum momento entre a fatia de melão com cereja em calda e o assado de carneiro. Christian se recusou a brigar, pois era um rapaz calmo e sensato, mas isso fez com que minha mãe fosse ainda mais agressiva. Depois disso, ele não foi mais bem-vindo na casa, fato que não o preocupou nem um pouco. Eu não testemunhei, ainda morava em Roma na época, mas suponho que religião tenha sido a questão, como acontece tantas vezes na Irlanda. O casamento foi na cidade de Lillehammer, 2 horas ao norte de Oslo, onde Christian passara a infância, e foi prestigiado por sua imensa família, dezenas de Hamsfield carinhosos e alegres, cada um com um nome mais difícil de soletrar ou pronunciar que o outro.
Traços e símbolos de Armstrongs cortavam ou se apoiavam sobre as vogais, dividindo seus Os em dois e coroando seus As. A justaposição de J's e K's em seus nomes tornava difícil a pronúncia, e sempre provocava risos e correções por parte dos primos de Christian, mesmo que, para meus ouvidos, o que eles diziam e o que eu dizia fossem idênticos. Seu pai, assim como o meu e o de Hannah, estava morto. Por uma coincidência cruel, também se afogara, no lago Miosa, mas não levara ninguém consigo, e fora vítima de um acidente, nada mais. Ele e a mãe de Christian tinham se divorciado cerca de 4 anos antes disso, e Beate Hamsfield se casara outra vez, com um homem que, ao que tudo indicava, tinha boas chances de ganhar o Prêmio Nobel de Química. Quando tal fato foi revelado à minha mãe, ela disse que a mãe de Christian vivia em pecado, pois Deus não dissolvera a união com o marido, e ela não recebera um novo sacramento depois da sua morte. Era um assunto complicado, sem dúvida, algo que eu não tinha a mínima vontade de debater com ela. Hannah não se importou que nossa mãe não pegasse o voo de Dublin para Oslo, mas lamentei quando entendi a experiência maravilhosa que ela perderia. A jornada rumo ao norte, repleta de risadas com um tio e 2 primos jovens de Christian, a bela igreja no coração do Sondre Park, parecida com um desenho animado de Walt Disney, a visita ao Maihaugen, as caminhadas pelo campo nos arredores da própria cidade. Minha irmã pareceu aliviada com a ausência da mãe, mas eu desejei não ter viajado sozinho para aquele país estranho e fascinante, que ela tivesse estado lá para apreciar 6 dias felizes comendo pinnekjøtt, fårikål e brunost, todos mais saborosos do que os nomes sugeriam, acompanhados de litros de aquavit e taças de miode, que deixaram minha cabeça dolorida pelas manhãs e pensamentos sobre minha nova vida como padre ordenado em Dublin, bem longe. Gostei de Christian desde o início. Era um homem carinhoso e inteligente, com paixão pelas montanhas que cercavam o lar da sua infância. E apesar de ter se mudado para Dublin e passado o restante de seus dias ali, ele e Hannah planejavam viver as aposentadorias na Noruega, algo que nenhum dos dois chegaria a fazer, pois ele foi abatido por um inesperado tumor cerebral poucos dias depois de seu 42º aniversário, e como era de se imaginar, a mente de Hannah começou a se esvair apenas 1 ano depois disso. Mas naquela época, em 1980, era um casal jovem e agradável, cheio de vida e beleza, encantados um pelo outro, com o amor mais profundo que eu já vi. O fato de terem vivido juntos apenas 20 anos me parece uma brutalidade cruel e inexplicável da parte de quem quer que decida nossos destinos, essa entidade que chamo Deus, mas que age de maneira caprichosa para destruir nossa felicidade, e que de alguma maneira consegue ainda assim ter a lealdade de um rebanho de fiéis. E ali estava eu, em casa outra vez, longe dos picos Rondane e da trilha Peer Gynt, decidindo não visitar mamãe até a semana seguinte, pois não teria paciência para sua amargura quando ainda estava tão exultante. Em vez disso, segui para o oeste. Passei devagar por cada um dos 6 vagões, mas era uma tarde de sexta-feira e era como se todos os estudantes da cidade resolvessem sair da capital no fim de semana. Quando cheguei ao último, perdi as esperanças de me sentar e permiti que meus ombros murchassem um pouco de resignação. Coloquei a mala no suporte acima dos assentos e segui para a área perto das portas. Reclinando-me em um canto, abri o romance que começara a ler no aeroporto de Oslo na tarde anterior, um livro sobre um jovem que planeja soltar todos os ursos do zoológico de Viena, e comecei a leitura. Aquilo fizera o voo passar no que pareceram minutos. Talvez tivesse o mesmo efeito na viagem de trem. Anthony, disse uma mulher de meia-idade com um penteado antiquado estilo colmeia de abelha, sentada numa divisória com 4 lugares, ao chamar um menino que ocupava o lugar do lado oposto do corredor. Anthony, venha cá e fique no meu colo para que o padre possa sentar. Não quero, respondeu o menino, colocando o dedo no nariz. Olhei para ambos por um instante, rezando para que ela o deixasse em paz. Não tem problema, eu disse. Não me fará nenhum mal ficar de pé por um tempo. Além disso, o trem provavelmente esvaziará um pouco depois de que o der ou Tullamore. Padre, venha cá, fique com este lugar, interveio um homem, idoso o suficiente para ser meu avô, sentado 3 fileiras à frente, ao se levantar e juntar seus pertences, uma casca de banana e uma cópia do Irish Independent daquele dia,
o rosto desonesto de Charlie Hauge sorrindo na primeira página, com uma expressão que dizia que ele ainda não tinha conseguido esvaziar por completo os bolsos do povo irlandês, mas que era apenas questão de tempo. Não, não, eu disse na mesma hora, sacudindo as mãos para ele. Não é necessário. Fique onde está, meu senhor. Estou bem aqui. Padre, por favor, queira sentar-se aqui. Dessa vez foi uma mulher com gravidez avançada, perto da porta. Eu ofereci um lugar ao padre primeiro, insistiu a primeira mulher, agora elevando o tom de voz para que todos pudessem ouvir, como se sua pergunta inicial lhe garantisse privilégio exclusivo. Anthony, levante-se agora mesmo, ou eu e você vamos ter uma conversinha. O que fez o menino se levantar e as cabeças dos passageiros se virarem para ver que tipo de criança monstruosa se recusaria a ceder o assento a um padre, e pior ainda, que espécie de mãe permitiria tal desrespeito. Anthony pode se sentar no meu colo. Estamos indo a Athlone, padre, ela disse, o tom passando de fúria para subserviência em um piscar de olhos. Ele ficará perfeitamente confortável até lá. Não há necessidade mesmo, respondi, mas a criança já tinha saído do lugar e se arrastara para o outro lado do corredor, o que não me deu escolha senão aceitar o assento vago, enrubescendo bastante, constrangido por toda a atenção, querendo apenas pegar a mala do suporte e voltar correndo pelos vagões até a outra extremidade do trem. Eu estava a caminho de Galway para visitar Tom Cardle. Não o via desde minha partida para Roma no final de 1977. Ao longo de minha estada na cidade, escrevi longas cartas para Tom, com notícias sobre a minha vida e perguntas sobre todas as fofocas de Clonleaf, onde ele agora cursava o último ano. Como você está se saindo com a língua? Ele me perguntou em uma das cartas, e eu mandei um cartão postal rápido e sucinto. Ótimo, Tom, estou me adaptando tanto quanto um anatra na água. As cartas dele pareciam tristes e entediadas. Ele lamentava que não passaríamos nossos últimos dias de seminário juntos, mas dizia que os rapazes de Dublin sempre tinham os maiores privilégios, pois eram eles que comandavam as dioceses, e todo mundo sabia que os dublinenses cuidavam uns dos outros. Seu rancor me surpreendeu e magoou, pois ele parecia contente por mim quando fui informado sobre minha seleção para aquela grande honra. Ele contou que foi forçado a dividir uma cela com Barry Shand, cuja flatulência era lendária. O companheiro de cela de Shand, um rapaz alegre do 5º ano que viera de Kerry e se chamava O'Haig, tinha fugido com uma garota, o que se tornou o melhor escândalo que tivemos em muito tempo. Logo após sua ordenação, Tom escreveu para contar que havia sido designado para a mesma paróquia onde fora aprendiz no último ano, um lugar abandonado por Deus no traseiro de Leitrim, foi como ele definiu, e quase pude ouvir o nome do condado sendo esculpido de sua boca enojada, mesmo a quase 2.000 metros de distância. Mas fiquei muito contente quando ele enfim se tornou o novo cura daquela paróquia. Depois de um intervalo de apenas poucos meses, escreveu para dizer que as coisas não eram tão ruins quanto ele imaginara, que havia uma grande diferença entre ser seminarista e padre ordenado, e que o cargo tinha certas vantagens que ele nunca imaginaria antes de assumir. Leitrim, ele insistia, era um lugar atrasado e abandonado por Deus, onde as ovelhas eram mais interessantes que as pessoas, mas ele adquirira novos hobbies, não explicou quais, e agora começava a se dar conta de que aquela vida talvez não fosse assim tão ruim. E o respeito que tem por a gente, Odran, ele acrescentou, é como se agora fôssemos deuses, completamente diferente da maneira como fomos tratados nos últimos 7 anos. Seu tom era tão positivo que foi uma grande surpresa para mim o fato de dentro de 1 ano ele ter sido abruptamente transferido de Leitrim e realocado numa paróquia na diocese de Galway. É costume um padre novo ter 3 ou 4 anos em seu primeiro posto para poder se adaptar. Mas não Tom. Ele foi transferido quase imediatamente. Ao longo do meu ano mais agitado, 1978, enviamos cartas entre a Irlanda e Roma. Confidenciei a ele a honra que me fora concedida, e ele quis detalhes que não pude dar, pois um véu de sigilo foi posto em minha rotina diária. Então veio o mês de setembro, e ele deve ter escrito todos os dias, querendo saber o que os jornais não podiam ou se recusavam a publicar, e se as teorias de conspiração eram verdadeiras, sem ter ideia de que eu estava desmoralizado e tão longe das notícias quanto ele. Foi assim durante outubro e novembro, até o Natal, quando as coisas começaram enfim a se acalmar mais uma vez no Vaticano. Tom, repeti muitas vezes, Tom, não posso dizer nada.
Minha boca é um túmulo. Eu estava blefando, pois na verdade não sabia de nada. Não tinha eu cedido a meus instintos mais básicos e abandonado meu posto na noite fatídica que era assunto de tanto falatório mundial? Não havia desonrado a mim mesmo, permitindo-me ser absolutamente humilhado por uma mulher cujo nome eu nem viria a saber e deixado um pobre homem morrer sozinho? Uma vez de volta à Irlanda, com os dias romanos deixados para trás, era um momento de reforçar pessoalmente nossos laços. Por isso tínhamos planejado aquele fim de semana, o qual aguardei com muita ansiedade. Àquela altura fazia alguns meses que eu trabalhava no Terenure College e me adaptava muito bem. Tinha um bom convívio com os meninos. Tentei ser treinador de rugby, fracassei por completo e os meninos disseram: "Padre, por que o senhor não fica com o que sabe fazer?" Mas foram gentis e não quiseram ofender, e então troquei o moletom esportivo pela biblioteca, onde ficavam os alunos que tinham a audácia de dizer que não se interessavam por esportes, o que era muito mais adequado para mim. O professor de contabilidade, Padre Miles Donlan, assumiu meu lugar no time de rugby, o que se revelaria um grande erro, pelo qual a escola e um punhado de meninos inocentes continuam a pagar. Apesar de eu nunca mencionar Roma ou o cargo atribuído a mim, de alguma maneira a notícia se espalhou e os professores começaram a fazer perguntas, mas mantive a discrição mesmo diante de tanto interesse, recusando-me a ceder ao desejo alheio por fofocas. E quando o jovem Harry Mulligan, um rapaz inteligente que fez grande sucesso com suas tolices no papel de Bottom, na produção natalina de Sonho de uma Noite de Verão, levantou a mão em plena aula e perguntou: "Padre, é verdade que o senhor estava lá na noite em que o Papa morreu?" Fui perspicaz com uma resposta que fez até eu mesmo sorrir, apesar da solenidade da pergunta. "Qual dos papas?" "O senhor é padre?" disse uma voz à minha direita, e me virei para o menininho sentado ao meu lado, bem vestido, mas aparentando cansaço. "Sim", respondi. "E você?" O menino negou com a cabeça. Olhei para a mulher à frente dele, na janela, com uma menina sentada ao seu lado, e ela sorriu. Era a mãe, claro, e as crianças eram gêmeas. Os três eram parecidos. "Ezra", ela disse. "Psiu." "Não tem problema", eu disse. "Imagino que ele esteja curioso sobre isso." Pus o indicador no meu colarinho eclesiástico, que naquele dia parecia um pouco apertado, e dei batidinhas, o som como de alguém batendo em segredo numa porta de madeira. "Ele é curioso sobre tudo", ela respondeu, pousando seu livro virado para baixo na mesa entre nós. "Ele é novo", comentei. "Quantos anos? 7? "Nós dois temos 7, disse a menininha, no mesmo instante. "É mesmo? Nosso aniversário é em 25 de dezembro. "Que dia para nascer?" eu disse, sorrindo para ela. "Vocês ganham o dobro de presentes?" Ela franziu as sobrancelhas, aparentando não saber muito bem do que eu estava falando, e se virou para a mãe com uma expressão intrigada no rosto. "Não queremos incomodá-lo", disse a mulher. "O senhor estava lendo." "A senhora também", respondi, agora erguendo seu livro e examinando a capa, antes de rasgar um pedaço de um jornal sobre a mesa e usá-lo como marcador, recolocando o livro virado para cima. A boca da mulher se abriu como se ela fosse falar alguma coisa, e me dei conta de que aquilo tinha sido um gesto arrogante da minha parte. Quem era eu, afinal, para dizer-lhe o que fazer com seus próprios pertences? "Me desculpe", eu disse, constrangido, mas ela gesticulou para dizer que era desnecessário, ao mesmo tempo que o menino, Ezra, bocejou de modo extravagante. "Ele está cansado", comentei. "Foi um voo demorado. Agora só queremos chegar em casa." "De onde estão voltando?" "De uma visita à minha mãe e ao marido dela." "Sua mãe e o..." A frase me pareceu estranha, mas então entendi. Era uma viúva ou divorciada, casada outra vez, assim como Beate Hansfeld. "Sua mãe e o marido dela", repeti, assentindo. "Foi uma viagem agradável?" "Foi comprida, 6 semanas, longa demais." "Se permite a pergunta, onde eles moram?" "Em Jerusalém", ela disse, sorrindo de leve. "Um lugar lindo." "Já esteve lá?" ela perguntou, e havia um toque estrangeiro em sua voz, alguma coisa que não consegui identificar. "Nunca", admiti. "Então como pode saber?" "Eu quis dizer que, pelo que ouço falar, é um lugar lindo. Conheço pessoas que passaram um tempo na cidade. Eu gostaria de visitar algum dia." Ela concordou com a cabeça e ficou me olhando.
Por algum motivo, me descobri falando sem parar. Não estive em muitos lugares, para ser sincero, apenas na Itália e na Noruega. Aliás, acabei de voltar de lá. Me fale sobre Jerusalém. É como imagino? Não sei o que se passa na sua imaginação, ela respondeu. Eu ri, e em seguida parei, pois talvez não fosse uma piada. Acho que deve ser muito quente, eu disse. Ah, o clima, ela disse. Sim, pode ser quente, e às vezes pode ser úmido. A senhora quer voltar ao seu livro? Perguntei, pois tive a sensação de que, ao contrário de seus companheiros de viagem, ela não queria contato comigo. Desculpe, ela disse, abrandando a costura ao negar com a cabeça. Também estou cansada, só isso. Não foi minha intenção ser rude. Foi um voo longo, 7 horas. Uma bela jornada para essa dupla, comentei, indicando as crianças com a cabeça. Eles não se importaram. Era a segunda vez que estavam num avião. Ficaram muito entusiasmados. Para onde foram na primeira vez? Perguntei, e a expressão em seu rosto relaxou, revelando dentes de um branco imaculado, e um sorriso que faria um cachorro comportado arrebentar a correia. Para Jerusalém, claro, ela disse. Não costumo ser tão obtuso, comentei, envergonhado da minha própria estupidez. Eu juro. Tamborilei na mesa com os dedos, e ela observou a paisagem que passava pela janela. Me senti desconcertado, sem saber se devia voltar ao meu livro. Uma mão, cutucando meu ombro, o senhor idoso de algumas fileiras atrás, com o indo e a banana descascada. Estou indo ao vagão-restaurante, padre, ele me disse. O senhor gostaria que eu trouxesse um sanduíche? Não, obrigado, respondi. Não estou com fome. Ah, tenho certeza de que um sanduíche cairia bem, padre, ele insistiu. O que o senhor prefere, presunto ou peru? Ou talvez um pouco de geleia de framboesa numa torrada? Eu almocei antes de embarcar, sério, mas o senhor é muito gentil. Ele fez que sim, piscando para mim, e seguiu seu caminho. A mulher do outro lado do corredor observara a conversa, e parecia, pensei, um tanto indignada por eu conversar com a mãe dos gêmeos em vez de com ela. Anthony tem um pacote de Tatum na mochila, ela me disse agora. O senhor aceitará se estiver com fome, não é? Não, berrou o menino, horrorizado, e a mulher se inclinou para a frente e deu-lhe um tapa forte no braço. Você, fique quieto, ela disse. Não há necessidade, respondi, incomodado. Eu nem gosto de batatas fritas, acrescentei, me dirigindo a Anthony, que olhava para mim com fúria nos olhos enquanto decidia se chorava ou não. Bom, se o senhor mudar de ideia, padre, disse a mulher, basta pedir. Não vou mudar, mas obrigado, é muito gentil da sua parte. E da sua também, Anthony. Isso acontece sempre? Perguntou a mulher à minha frente após alguns minutos de silêncio, mantendo a voz baixa para não ser ouvida pelos outros. As pessoas tentam lhe dar comida aonde quer que o senhor vá? Infelizmente sim, respondi. Acho que eu não precisaria mais ir ao supermercado se não quisesse. Anos mais tarde eu pensaria naquele momento sempre que ouvia a história sobre como Jack Charlton pagava por tudo que comprava na Irlanda com cheque. Quem ousaria descontar um cheque assinado por ele? Enquadrariam e pendurariam. O homem jamais precisava colocar a mão na carteira. Agora, porém, a mulher abanou a cabeça com uma expressão de quem não entendia por que as pessoas se comportavam daquela maneira. Eu não estava acostumado com tal desinteresse, e fiquei intrigado. Aquilo não era o respeito que Tom Cardon mencionara em suas cartas. Ela parecia desconfiar de mim, para dizer o mínimo. E quem, em 1980, tinha motivos para desconfiar de um padre? A senhora chama de terra prometida? Perguntei, por alguma razão ansiosa para diminuir a barreira que parecia existir entre nós, fosse qual fosse. Como disse? Israel, expliquei. A senhora considera a sua terra prometida? Ela pensou no assunto por um momento. Minha mãe, sim, respondeu. E meu padrasto também. Mas eu não. Só estive lá 2 vezes. Seria ridículo chamar de minha terra prometida. Não gosta de ir para lá? As passagens custam muito caro, ela disse. Mais do que posso pagar. Entendo. Economizei por muito tempo para essa viagem. Eu queria que Ezra e Bina conhecessem a avó. Bina, eu disse,
sorrindo para a menina que, assim como o irmão, agora dormia. A cabeça do menino escorregara e pousara no meu ombro, e precisei girar o tronco de leve para que ele mudasse de posição. Que nome bonito! Significa compreensão, explicou a mulher. E sabedoria. E qual é o seu? Perguntei. Leia, o que é muito apropriado, pois quer dizer estar cansado. Odran, eu disse, apontando para mim mesmo. E não faço ideia do que significa, para ser sincero. Sempre quis visitar Israel, acrescentei. O que não era exatamente verdade, pois eu nunca pensara muito em tal possibilidade. E Sydney, eu gostaria de conhecer a Austrália. Um dia, quem sabe. Ela riu alto, fazendo a mulher do outro lado do corredor olhar com desgosto na nossa direção, como se suspeitasse que Leia estivesse flertando comigo. 2 lugares bem diferentes, comentou Leia. De fato, admiti. Mas tem alguma coisa no conceito da Austrália que sempre me atraiu. Às vezes, o conceito de um lugar é melhor que a realidade, ela disse, e então fez um gesto com a mão para deixar o assunto de lado. É uma discussão que tive com minha mãe durante nossa viagem. O confronto do conceito com a realidade. É impossível vencer uma discussão com a mãe, respondi. Sei bem disso, acredite. É. Então você não gosta? Perguntei, inclinando-me para a frente, pois o assunto me interessava muito. O conceito de uma terra prometida judaica. Eu tenho a minha terra, ela disse. É aqui, a Irlanda. Não nasci aqui, claro, mas foi para cá que viemos depois da guerra, eu e minha mãe. E seu pai? Perguntei, sem saber por que perguntava coisas que não eram da minha conta. Oh não, claro que não. Como poderia, se você também veio para cá? Ela sobreviveu, disse Lia, olhando diretamente nos meus olhos. Ele, não. Padre, no fim das contas eu trouxe um sanduíche de presunto e queijo, disse o senhor idoso, voltando naquele instante para o vagão e colocando o pacote de plástico transparente à minha frente. Olhei para cima, surpreso, o significado das palavras da mulher se materializando à minha mente. E uma garrafa de 7-Up. O senhor gosta de 7-Up? Me dá gases, mas não consigo parar de beber. E um pacote de King. Eles não tinham Teito. Teito é melhor, mas eles só tinham King. Eu falei que Anthony tem um pacote de batatas Teito para o podre. Interveio a mulher do outro lado do corredor. Qual o problema de ele ficar com os 2? Anthony, dê suas batatas para o padre. Não, berrou Anthony. Anthony, vamos precisar ter uma conversa? São minhas, insistiu Anthony. Coma o sanduíche, padre, disse o idoso. O senhor gostaria de um Kit Kat para a sobremesa? Para meu espanto, descobri minha mão batendo na mesa para silenciar os 2. O impacto contra a fórmica produziu um som alto e agressivo, tão inquietante quanto mamãe batendo a panela na mesa em Wexford, 16 anos antes. Eu disse que não queria comida. Elevei a voz. Eu disse que tinha almoçado antes de embarcar, não disse? O senhor não estava escutando? O idoso recuou, chocado. Um soco no rosto não o teria deixado mais nervoso do que aquilo. A mãe de Anthony olhou para ele com reprovação, como se fosse tudo culpa dele. Lia apenas observou em silêncio. As crianças acordaram assustadas. Fechei os olhos e respirei por um momento. Sinto muito, eu disse ao abri-los outra vez. Peço desculpas. De verdade, sinto muitíssimo. Não tem problema, padre, respondeu o idoso, olhando para o chão, incapaz de encarar os outros passageiros. Não se preocupe. Quanto lhe devo? O senhor não me deve nada. Decidi não insistir. Sinto muito, repeti. E ele sorriu, balançou a cabeça e voltou ao seu assento. Por Deus, ele está apenas tentando ser gentil, disse a mulher do outro lado do corredor, agora obviamente decidida a se voltar contra mim por ter recusado as batatas de seu filho. Por que não me deixam em paz, pensei. Todos eles, se ao menos eu pudesse ter um pouco de sossego. O senhor não gosta dessa atenção, comentou Lia, e fiz que não. Não, admiti. Era mais fácil ser anônimo, em Roma.
Metade das pessoas na rua eram padres. Mas aqui, às vezes passa do limite. Eles respeitam o Senhor, só isso. Mas por quê? Eles não me conhecem. Ela bateu o dedo indicador na garganta e fiz que sim, me perguntando como um pequeno adereço de plástico branco era capaz de inspirar tamanha devoção. Observei os gêmeos. Ezra agora dormia encostado na janela. Bina dormia no ombro da mãe. Se a senhora não se incomodar com a pergunta, comecei. E ela fez que não. Prefiro que não pergunte. Está bem. Aconteceu há 35 anos, ela acrescentou, dando de ombros. Tento não pensar no assunto. E consegue? Claro que não. E sua mãe, seu padrasto? Ela se inclinou para a frente e me chocou com a repentina e abrupta mudança do tom de voz. Por que o senhor acha que pode me perguntar essas coisas? O que lhe dá esse direito? Me desculpe, respondi, sentindo uma onda de vergonha no estômago. Eu não quis. Sei onde o senhor quer chegar. Vai me dizer que há uma razão por trás de tudo, que tudo faz parte dos desígnios de Deus. Não, sou tão ignorante em relação aos desígnios de Deus quanto a senhora, eu disse. Ele não existe, sabia? Quem? Perguntei, franzindo o senho. Deus? Espere um pouco, eu disse, desconcertado pela sugestão, e ela sorriu de leve com o meu desalento. Não me entenda mal, ela continuou. As regras que vocês criaram, o conceito de viver com gentileza, generosidade e caridade, são todos bons conceitos. E se você fica feliz de usar preto e colocar uma gola e vestir um manto todo domingo, que mal faz? Mas ele não existe. Como poderia existir? Você está se iludindo. Ela disse tudo em tom perfeitamente calmo, como se explicasse a uma criança os rudimentos da aritmética ou as letras do alfabeto. E eu não soube como responder. Ela, que experimentara mais da vida do que eu jamais experimentaria. O trem parou na próxima estação, ela acordou as crianças e juntou os pertences. Me desculpe se a deixei nervosa, eu disse. Não deixou, ela respondeu. Não conseguiria. Devia comer seu sanduíche, ela acrescentou, ao se afastar. Aquele senhor trouxe para você em sinal de respeito. E isso talvez mude um dia. E então não haverá mais comida para você e seus amigos. E vocês todos passarão fome. Já era tarde quando cheguei a Galway. Tom dissera que a casa paroquial podia ser um tanto difícil de encontrar, e por isso combinamos de nos encontrar no pub O'Connell's, na Eyre Square. Quando entrei, cabeças se viraram para me ver, sorrisos parciais nos rostos dos clientes enquanto olhei em volta procurando por minha cópia, meu gêmeo, o outro de roupa preta e 20 e poucos anos, mas não encontrei nenhum padre no recinto. Audron, alguém chamou de perto do balcão, e ali estava ele, sentado a uma mesa de canto com uma caneca diante de si e um exemplar do Sun daquele dia. Fiquei contente e aliviado ao vê-lo, e tentei não deixar transparecer minha surpresa por ele estar usando jeans e camisa xadrez, como um homem qualquer. O que é isso? Ele perguntou, com um sorriso, enquanto me aproximava. Não quer ao menos tirar o colarinho? Não, eu disse, cumprimentando-o com a mão. Como você está, Tom? Sobrevivendo. O que vai querer? Uma Fanta. Ah, não acredito. Estou com sede. Então eu sei do que você precisa. Sente-se. Ele foi até o bar, ergueu 2 dedos em um gesto treinado e logo depois 2 canecas de Guinness aterrissaram no balcão com 2 doses de uísque para acompanhar. Suspirei devagar, agora irritado, porque ninguém acreditava que eu era capaz de decidir o que comer e beber. E então, como foi? Ele perguntou, ao se sentar, as bebidas à nossa frente, e tudo o que eu pensava era que aquela devia ser uma imagem estranha para quem visse. Eu tinha imaginado que nos encontraríamos ali e iríamos embora. Isso está certo, Tom? Perguntei com nervosismo. Não vamos arranjar problemas? Com quem? Com o bispo? Ele riu e sacudiu a cabeça enquanto começava a beber, uma espuma densa e cremosa se formando em seu lábio superior, que limpou com a mão. Ah, nada de rodadas, Tom, respondi. Uma será suficiente para mim. A noite é uma criança, e nós somos jovens. É uma semana longa, estou cansado. É claro, o casamento da sua irmã. Como foi? Muito agradável. Como ele é? Ótimo, um bom rapaz. Deve ser bom ter irmão outra vez. Hesitei, minha caneca parada no ar. Foi um comentário indelicado, mesmo sem más intenções. Desculpe, disse Tom.
Foi errado comentar isso? Não, de jeito nenhum. Ele sorriu e deu de ombros, olhando para dois rapazes que jogavam dardos no canto. Imagino que um deles deve ter conseguido acertar no alvo, pois deu um pulo, abraçou o amigo com alegria e o girou, e reparei em Tom observando, sua expressão murchando de maneira sutil. E então, como foi? Ele repetiu depois de um momento, desviando o rosto. A viagem de volta? O Vaticano. Político. Não me surpreende. As dioceses daqui são como colmeias de vespas. Imagino como é em Roma. E como é o novo sujeito? O novo sujeito? O próprio, o chefão. Determinado, eu disse. Ambicioso. Quer mudar tudo, mas mantendo o prestígio. Seria uma bela mágica. Dá para dar risada com ele? Não. Por que não? Ele não quer fazer amigos, eu disse, mas é muito inteligente. E intimidante também. Um pouco assustador às vezes. Mostra uma face para o mundo diferente da que mostra a Cúria. Mas pensando bem, acho que é forçado a isso. Estamos em 1980, afinal. É um novo mundo. Você teria aceitado continuar com ele? 1 ano é o máximo que temos, eu já disse. E que ano, Odra? Você não podia ter escolhido um melhor. Acho que depende do ponto de vista, respondi. Talvez houvesse parte de mim que apreciava a ideia de outras pessoas acharem que eu estive envolvido em todo o drama, que tivesse provocado parte dele até, que eu tinha informações que não podia compartilhar. Sabe o que eu estava fazendo na noite em que o Papa morreu? Disse Tom, virando a caneca como um daqueles velhos que praticamente moram nesses pubs do interior. Qual dos papas? Perguntei, repetindo minhas palavras a Harry Mulligan na escola. O do meio, ele respondeu. Diga, o que você estava fazendo? Discutindo com um casal em Leitrim, paroquianos da região. Vieram me ver para o curso de noivos. Tenho pavor de ministrar um desses, comentei. O que sabemos sobre casamento? Os dois tinham a mesma idade que eu, ele continuou, ignorando minha pergunta. Ele era um filho de fazendeiro que queria ser pintor. De paredes? Não, pintor de verdade. Você sabe, um artista, como Van Gogh ou Picasso. Ah, entendi. Perguntei se ele já tinha mostrado suas obras para alguém, e ele disse que fez uma exposição no hall da paróquia alguns anos antes e pegou um trem para Dublin para mostrar alguns de seus quadros a um homem que administra umas galerias por lá, mas disseram que ele não estava pronto, que seu estilo precisava ser mais bem desenvolvido. E a menina interrompeu nessa hora, dizendo que os dublinenses cuidavam uns dos outros e não davam a mínima para o restante de nós. Você precisava ter visto o perfil dela, Odram, toda maquiada como se estivesse numa discoteca, não numa casa paroquial. E aquela mini saia que ela usava, ele deu um pequeno assobio e balançou a cabeça, pernas compridas que iam até o chão. Pra onde mais iriam? Perguntei, e ele sacudiu a cabeça, rindo. É um dito popular, outra. Nunca ouviu? De qualquer jeito, ela tinha uma má reputação, aquela lá. Era conhecida por ser um tanto libertina. Mas o rapaz não devia se importar, pois estava se casando com ela mesmo assim. E por isso eles estavam ali sentados, os dois dando risadinhas, e é nítido que prefeririam estar em qualquer outro lugar do mundo. Vieram com a conversa fiada de sempre sobre não entender por que não podiam se casar sem passar por toda aquela ladainha. E eu disse a eles que muitos casais consideravam muito benéfico conversar sobre algumas questões do casamento antes da cerimônia. Finanças domésticas, como manter a casa limpa, a importância do... Bom, você sabe, daquela outra coisa. Sexo, eu disse, pois não via nenhum mal em usar palavras claras para definir o assunto. Afinal, não éramos crianças. Sim, isso, ele disse, parecendo desconcertado, mudando de posição na cadeira. Acho que não me sentiria capacitado para nada disso, comentei. Espero nunca ter que dar essas aulas. Mas por que você não seria capacitado? Ele perguntou, surpreso. Fomos treinados por tempo suficiente, não? Nosso conhecimento é teórico, eu disse. Não cuidamos das próprias finanças. A igreja faz isso. Não limpamos nossas casas. Temos empregadas. E o que sabemos sobre sexo? Não somos todos tão inocentes quanto você, Odram. Ele respondeu irritado, e franziu o senho. Por que ele estava dizendo aquilo, pensei. Se eu o conhecia desde os 17 anos e ele já havia me confidenciado que não tinha chegado nem a beijar uma mulher. Mas a questão é que eu percebi que eles estavam apenas fingindo interesse, por falta de opção. O padre Trelawney, era ele o responsável pela minha paróquia, tinha deixado claro que não haveria cerimônia naquela igreja até eles fazerem o curso.
Então que escolha tinham além de obedecer? De qualquer jeito, a coisa toda estava indo mal, e eu queria terminar o mais rápido possível. Mas aí tentei amenizar um pouco o clima comentando que uma coisa com a qual a moça não precisaria se preocupar era em mudar de nome depois do casamento. Por quê? Perguntei. E 2 outras canecas foram colocadas à nossa frente. Ele devia ter pedido com um gesto que nem percebi. Bom, acontece que, disse Tom, inclinando-se para a frente, bebendo o uísque em 2 goles antes de começar a segunda caneca. Sloan Tea, ele disse, erguendo o copo. O nome do rapaz era Philip O'Neill, e o nome da moça, por pura coincidência, era Rose O'Neill. Os 2 eram O'Neill, percebe? Nenhum parentesco, graças a Deus, mesmo sendo no meio de Leitrim, onde você pode se casar até com uma galinha se quiser. Mas um O'Neill estava se casando com outro O'Neill. Acontece, não? Principalmente com um nome comum como esse. Ah, entendi, eu disse, concordando e rindo de leve, como se aquilo fosse uma grande piada. A bebida talvez estivesse me influenciando. Eu estava com o estômago vazio. Não consegui nem olhar para o sanduíche de presunto e queijo no trem. Fiz essa piada e a menina começa a levantar a voz, dizendo que não fazia diferença, pois ela nunca mudaria o nome depois de se casar. Como assim? Disse eu. Você precisa adotar o nome do seu marido? É a lei? E ela riu de mim? Ela riu da minha cara, Oldran. Disse que não era a lei coisa nenhuma e que se eu quisesse ela me traria uma cópia da Bunny Act na Erina, da Constituição, e me desafiaria a encontrar onde estava a lei. Bom, ela estava certa, eu disse. Não é lei, mas é a ordem natural das coisas. Foi o que eu disse a ela. Ele insistiu. A mulher adota o nome do marido. E não venha me dizer o que fazem em Dublin, eu disse a ela. Não quero saber sobre essas asneiras. Mas ela riu de novo e disse que nada daquilo importava, pois ela ficaria com o próprio nome depois da cerimônia e ponto final. Mas seu nome é O'Neill, eu disse a ela. Sim, ela respondeu. E daí? E daí que você será O'Neill depois de se casar, portanto adotará o nome do seu marido de qualquer maneira. Ela deve ter amado essa observação, comentei. Ou ela ficou furiosa, a vagabunda. Arregalei os olhos, surpreso. Ele tinha mesmo dito o que eu achava que ele tinha dito? Não pareceu tomar conhecimento. De qualquer forma, ele continuou. A essa altura, o rapaz intervém e diz que Rose está totalmente certa, que nenhum dos 2 tem tempo para essa sociedade patriarcal, e que já conversaram sobre o assunto e concordaram que, uma vez casados, ele continuará Philip O'Neill e ela continuará Rose O'Neill. Ela não mudará para Rose O'Neill. Foram essas as palavras exatas dele. Consegue enxergar a diferença, Oldran? Bom, nos nomes, não, eu disse. Claro que não. Mas o que ele quis dizer foi... Eu sei o que ele quis dizer, ele retrucou, elevando a voz. E então ele disse, eu serei o meu O'Neill, e Rose continuará sendo o O'Neill dela. E se a gente tiver filhos, eles terão os sobrenomes dos 2. Então os filhos serão O'Neill? Perguntei. Foi o que ele disse. E se eles tiverem um filho chamado Neil? O quê? Comecei a rir, e antes de me dar conta havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu nunca tinha ouvido nada tão ridículo na vida. Do que está rindo, Oldran? Perguntou Tom, mas foi difícil me controlar diante da expressão séria em seu rosto. Você acha que é uma piada? Uma mulher como aquela rindo de mim? Rindo de um padre? Eles são jovens, Tom, eu disse, pois de certo a bebida tinha me afetado e eu estava bem-humorado. Estavam apenas desafiando sua autoridade, só isso. É o que os jovens fazem. Eu sou jovem, Oldran. Ah, pare com isso, você não é. Tenho 25, mas é diferente para nós. Não podemos viver como eles. Serão sempre mais jovens que nós. Tom ficou ali parado, agora furioso. Não sei por que se dão ao trabalho de casar-se vão ser modernos desse jeito, ele disse depois de um tempo. Estão transformando o sacramento em uma farsa. Você disse isso a eles, Tom? Sim, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eles já estão casados. E sei que usam preservativos, pois o farmacêutico me contou quando fui perguntar. Você foi perguntar sobre... Eles deviam ser presos, aqueles 2. Ele disse, o rosto enrubescendo de fúria. Eu devia denunciá-los para a polícia, e o farmacêutico devia ser preso também. Deviam todos ser presos. Ele agora rugiu, e pus a mão na mesa para apaziguá-lo. Acalme-se, eu disse. As pessoas estão olhando. Ah, ele respondeu, desviando o rosto, quase tremendo de raiva. Por que me contou essa história? Perguntei, após um longo silêncio entre nós. Porque queria que você soubesse que enquanto você corria para lá e para cá se divertindo em Roma, eu lidava com esse tipo de gente. E não era justo, porque eu também queria ter ido a Roma. Não estou culpando você, Oldran, mas aquela vaca da Rose O'Neill estava certa sobre uma coisa.
sobre os dublinenses estarem todos em conluio e não chegarem nem a olhar para o resto de nós. Bom, pelo menos agora você está em uma paróquia maior, eu disse, na esperança de abrandar sua raiva, pois eu não tinha a menor vontade de passar um fim de semana ouvindo reclamações de Tom Cardle. Você está feliz por ter saído de Leitrim, não está? E foi neste momento que seu rosto se fechou. Não me venha falar de Leitrim, ele disse. Maldito lugar. E não falamos. Não conversamos sobre Leitrim. Mais de 25 anos se passariam antes de falarmos sobre Leitrim. E àquela altura, já era tarde demais.